Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iniciaremos uma jornada de conteúdos novos de filosofia. Até então nós estávamos trabalhando um trimestre de assuntos específicos e agora nós vamos iniciar um outro módulo, um outro trimestre, um outro conjunto de temas, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a filosofia pré-socrática, antes de Sócrates. Sócrates é o grande filósofo da filosofia antiga ali e do início daquele burburinho filosófico, e ele é um divisor de águas. Então os filósofos anteriores a ele se tornam os filósofos pré-socráticos, depois vem Sócrates e depois o resto, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, de forma especial para estudantes do primeiro ano do ensino médio, que estão tendo esse contato com a filosofia agora, que nunca ouviram falar de filosofia, ou ouviram falar pouco, ou tinham um certo preconceito, não entendiam muito bem. Esses vídeos servem aí para quebrar alguns tabus, para ajudar vocês a estudar, beleza? Mas também serve para outra galera dos outros anos, também para estudar conteúdos para o Enem e assim por diante. Filosofia pré-socrática. Então, o início da filosofia. Inclusive, nós já conversamos sobre o início da filosofia, aquele rompimento com os mitos, uma tentativa de buscar respostas racionais para as perguntas do cotidiano. Já conversamos sobre isso, tá? As perguntas até então eram respondidas pelos mitos, não que isso seja errado, não, mas essa era a ferramenta que eles usavam na época, e depois então vem a filosofia como uma tentativa de respostas racionais para os problemas do cotidiano. Por isso que a filosofia pré-socrática é chamada também de cosmologia, a filosofia da physis, o estudo da physis, o estudo da natureza, o estudo do cosmos, porque os primeiros filósofos eram considerados os filósofos da natureza, ou os filósofos da cosmologia, porque eles buscavam responder às coisas da natureza. Se questionavam sobre o cosmos, sobre o universo, sobre o sol, sobre o início das coisas, e a gente vai ver o principal questionamento desta época, tá? Ali no início do pensamento pré-socrático tem o grande marco, que é a pessoa de Tales. O filósofo Tales, que nasceu na cidade de Mileto, é considerado então o primeiro filósofo, né? Inclusive foi ele quem criou o termo filosofia. E Tales então é um grande estudioso da matemática, estudioso dessas questões da natureza, e além disso era comerciante também. As principais ideias dos primeiros filósofos, dos filósofos pré-socráticos, quais eram as principais ideias? Como nós já vimos, era a observação da physis, a observação da natureza, certo? E a busca pela arqué. Presta atenção agora. Os filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos, buscavam a arqué. O que é a arqué, professor? A arqué é o princípio primeiro gerador de todas as coisas. Princípio primeiro ficou redundante, né? É aquele elemento que deu origem a todas as coisas. O elemento do qual todas as coisas foram feitas. Todas as coisas que existem no universo surgiram a partir de um elemento, porque segundo esses filósofos, do nada, nada vem. Ou seja, as coisas foram criadas a partir de alguma coisa, de algum elemento, dessa arqué, desse princípio, desse elemento fundante de todas as outras coisas. E aí os filósofos da natureza, os pré-socráticos, buscavam essa arqué. Qual era esse elemento fundante que deu origem a todas as outras coisas? Os filósofos pré-socráticos, eles foram divididos nas chamadas escolas. Em algumas escolas, nós dividimos para estudá-los, né? Não que eles se dividiam assim. Nós dividimos a filosofia pré-socrática em escolas. E nós vamos conversar sobre as principais escolas filosóficas pré-socráticas aqui, tá? Primeiro, a escola jônica.
Na escola jônica, então, destaca-se Tales, e Tales dizia que a arqué, ou seja, o elemento fundante de todas as coisas era a água. A água era de onde todas as coisas foram feitas. Todas as coisas que existem no universo, segundo Tales, vieram da água. É o elemento fundante de todas as coisas, tá? Depois nós temos Anaximandro. Anaximandro dizia que o elemento fundante, criador de todas as coisas, era o apeiron. Apeiron. O que é o apeiron para Anaximandro? O apeiron, eu costumo fazer um exemplo assim, um desenho mental, de como se o apeiron fosse uma grande sopa. O apeiron para Anaximandro é uma sopa cheia de elementos cósmicos, e dessa sopa então se originou todas as coisas. Nesta sopa chamada apeiron, claro, gente, não imaginem a sopa como uma panela com a sopa, não. Imaginem um conteúdo sem forma que existia no universo, que é um conjunto de elementos, e esses elementos então dão origem a todas as coisas que existem no universo. Para Tales, o elemento é a água, então a água existia e de onde todas as coisas passaram a existir, e Anaximandro, então, o apeiron, que é esse conjunto, essa sopa cósmica de vários elementos. Para Anaxímenes, por exemplo, é o ar. O ar é o elemento originário de todas as coisas. Para Anaxímenes, a arqué é o ar, de onde todas as coisas foram feitas. Se nós procurarmos nas coisas, nós vamos encontrar o elemento ar nas coisas. Depois, Heráclito. Heráclito, o fogo. Lembram-se de Heráclito naquela aporia eleática que a gente conversou? Heráclito é o filósofo que diz que o fogo é o elemento fundante de todas as coisas, porque o fogo muda, o fogo transforma. Heráclito é o filósofo que diz que o mesmo homem não pode passar duas vezes no mesmo rio, porque o homem se transformou, o homem já mudou, o rio também já se transformou, já mudou-se, não é o mesmo rio, e as coisas mudam, tudo flui, como o fogo transforma, o fogo faz as coisas mudarem, tá? Esses quatro se destacam na escola jônica. Depois temos a escola pitagórica, aí aqui tem Pitágoras, né, que é o grande cabeça dessa ideia, Pitágoras e a matemática. Pitágoras diz que o elemento fundante de todas as coisas é o número, é a matemática. Se nós for pegarmos um pedaço de alguma coisa e formos dividindo, nós vamos chegar no número. O número é o elemento fundante de todas as coisas. Interessante a gente relacionar isso com a nossa ideia de internet hoje, né? Essa ideia de logaritmo e essas coisas todas. A internet é formada por números, por conjunto de números. Olha que coisa interessante, né? Então, Pitágoras, aí vocês estudam também em matemática, Pitágoras, o elemento, como é que chama? Meu Deus do céu. De Pitágoras, aquela cruz lá, né? Teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras. Estudado em matemática porque ele era matemático, além de pensador filosófico, de filósofo, tá? Depois tem a escola eleata, e aí destacam-se então Zenão e Parmênides. E para esses cidadãos aqui, a arqué é a essência das coisas, é aquilo que não muda. Inclusive, a aporia eleática, que nós já conversamos, é uma briga, entre aspas, né? Uma briga filosófica entre Parmênides e Heráclito. Heráclito, que é o cara do fogo, que diz que todas as coisas foram formadas pelo fogo, que tudo flui, que nada permanece, que o bebezinho já não é a mesma pessoa quando ele fica velho, já é outra pessoa, é outro homem, já mudou. E para Parmênides, não. Para Parmênides, o que muda é a aparência, o que muda é o aparente, mas a essência é imutável. A essência não muda, a essência permanece. Aquilo que é a essência da coisa, isso é imutável. Então, essa daqui é a escola eleata. E a escola pluralista, inclusive recebe esse nome porque os seus filósofos, seus pensadores, se destacam por colocarem vários elementos como
sendo arqué, como sendo originário das outras coisas, né? Enquanto lá na escola jônica, na escola eleata, na escola pitagórica, é um elemento só, para os pluralistas são vários elementos, por isso o plural, né? Vários elementos que dão origem às coisas. Então, aqui se destaca Empédocles, por exemplo. Empédocles afirma que são os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, que dão origem a todas as coisas. Se nós formos analisar um ser humano, por exemplo, dentro dele tem terra, fogo, água e ar, uma árvore, uma pedra, tudo contém esses 4 elementos. O Anaxágoras, então, as sementes, Anaxágora fala que a arqué, portanto, são sementes potentes, sementes que contêm todas as coisas em potência dentro dela. Então, todas as coisas são formadas por sementes, sementes que ao se desenvolverem, elas originam as coisas, tá? Depois tem Leucipo e Demócrito. Esses dois são filósofos atomistas, porque eles acreditam que a arqué é uma substância minúscula chamada átomo. Inclusive, há quem divida, coloca aqui Leucipo e Demócrito como uma nova escola, a escola atomista. Mas aqui a gente coloca Leucipo e Demócrito dentro da escola pluralista, porque eles acreditam em vários átomos. Ou seja, se nós pegarmos as coisas que existem no universo, nós vamos quebrando, diminuindo até nós chegarmos a uma partícula minúscula, inquebrável, indivisível, átomos, aquilo que não é dividido, que não pode ser dividido. É a menor substância que existe e que origina todas as coisas. Imagine que nós estamos falando isso lá por 400, 500 antes de Cristo. Imagina só essa ideia do átomo, né? Hoje nós sabemos que o átomo já não é a menor partícula que existe, o átomo já é dividido em quarks, elétrons e nêutrons e tal, mas naquela época o átomo era indivisível e essa era a ideia da arqué dos filósofos atomistas aqui. Então, vamos pensar que os filósofos da physis, os filósofos da natureza, são os filósofos pré-socráticos. Eles buscavam respostas para os problemas da natureza. E um dos principais problemas era a arqué. Qual era o elemento fundante de todas as coisas? De onde nós viemos? De onde as coisas vieram? Qual elemento... De qual elemento partiram todas as coisas? Porque do nada, nada vem. Do nada, não pode se tirar nada. Então, deve existir alguma matéria, algum elemento fundante de onde as coisas surgiram. De onde surgiu o sofá, de onde surgiu uma mesa, de onde surge uma árvore, de onde surge o ser humano, de onde surge um animal. De um elemento fundante, porque do nada, nada vem. E aí dividimos em escolas, a escola jônica, depois a escola pitagórica, eleata e pluralista, e cada escola tem os seus pensadores que pensam numa ideia de arqué, de princípio fundante de todas as coisas. Beleza? Se você não entendeu, deixa aí nos comentários a sua pergunta, e se você tem aula comigo, lá na sala de aula do Google Sala de Aula, você deixa o seu comentário, a sua pergunta, e a gente tira as suas dúvidas lá, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Isso nos ajuda bastante e não custa nada para você. Beleza? Abraço, obrigado, até a próxima. Valeu!